Olá, bem-vindos a esse canal onde a gente fala da pediatria. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é muito aflitivo para as mães, que é a febre. Quando que é grave, quando não é, quando precisa de tratamento, quando tem que ir no médico, por que o médico às vezes fala que não é nada. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Bom, primeiro a gente precisa definir o que é a febre. A febre é uma reação do corpo a uma agressão. Geralmente essa agressão ela é infecciosa, ou vírus ou bactéria. 90% das vezes é vírus. Às vezes ela pode ser física, né? Por exemplo, naquela febre que ocorre na insolação, onde a gente toma muito sol e acaba fazendo uma febre em seguida. Pode ser química, às vezes alguma intoxicação também pode desencadear o aumento da temperatura. Às vezes a gente observa na criança que ela pode ser até emocional. Então, quem não teve um filho ou algum parente que o pai ou a mãe viajou e a criança ficou com febre. Mas é preciso definir o seguinte: a febre não é doença, a febre é um sintoma. É como se fosse um sinal de alerta vermelho. Há uma agressão, o corpo reage ativando o glóbulo branco, ativando anticorpos, ativando todo o mecanismo de defesa, deixando tudo mais ligeiro para inibir o que está fazendo mal, geralmente o vírus ou a bactéria. Tá? Então, a gente vai ver que inclusive a criança fica com o coração mais rápido, a respiração mais rápida, e isso é normal durante a febre. E quando a gente considera que a criança está com febre? Quando a temperatura dela passar de 37,8. Aí a gente vai dizer, opa, essa criança realmente está com febre. Existem outras condições que às vezes aumentam um pouco a temperatura, a criança está muito agasalhada, pode haver um aumento da temperatura. E isso é importante pelo seguinte: quando a criança tem uma infecção, muitas mães fazem a medicação e essa temperatura cai, mas ela não volta para aqueles 36,5 e deixa a mãe angustiada, porque dá a impressão que não está melhorando. Não. O que acontece é assim: você reduzir a temperatura para essa faixa entre 36,5 e 37,8, às vezes até 38, tá bom. Não precisa baixar mais que isso, até porque o corpo está reagindo, né? Lembra, a febre é uma defesa, ela está ali presente para poder inibir a ação desse vírus que está agredindo teu filho. E quanto a medicamento? Aqui no Brasil a gente tem 3 antitérmicos correntes, né? O paracetamol, o ibuprofeno e a dipirona. Os 3 são muito bons, os 3 vão depender da escolha do pediatra e da resposta que essa criança tem a cada um. Pode ser que a criança responda melhor a um ou a outro. Atualmente a gente tem evitado um pouco o uso do ibuprofeno por uma dúvida em relação à questão da Covid-19, mas é um ótimo antitérmico. E quando então que a gente vai dar o antitérmico? A gente vai usar o antitérmico quando a temperatura for muito alta e quando causar desconforto na criança. Isso é uma coisa importante. Às vezes a criança está com 37,5, 38 e está brincando. É sinal que a gente não precisa usar o antitérmico. A gente pode só manter aquelas condutas, tirar a roupa, deixar um pouquinho mais fresquinho, hidratar bem. A hidratação é fundamental para a febre baixar. Inclusive, a desidratação é uma das causas que faz com que a temperatura não baixe. Isso a gente vai ter que ficar bem atento. Pois é. E se a temperatura não baixa? Às vezes acontece de a temperatura não baixar, por 2 motivos. Ou porque ela não vai voltar para o 36,5, a criança está reagindo e ela vai ficar em torno dos 37,8, 38, e é uma resposta normal da criança. E às vezes não. Às vezes a criança, quando tem febre, ela bebe menos líquido e ela perde, porque a temperatura faz evaporar a água pela pele também. E essa criança entra num estado de subidratação. Ela tem o mínimo suficiente de água no corpo para não estar desidratada, mas também não está bem legal, não está bem hidratada. E isso faz com que a febre se mantenha. E daí a conduta é hidratar. A gente sabe que a criança está bem hidratada durante a febre com uma observação bem simples. A criança tem que estar com o xixi abundante e clarinho. Se o seu filho estiver fazendo bastante xixi e estiver branquinho, ótimo, ele está bem hidratado. Vai ser muito mais fácil de controlar a temperatura. Essa é outra questão complicada, né? Que você faz o antitérmico e muitas vezes
a febre volta um pouco antes daquele tempo do antitérmico que o teu pediatra havia prescrito. Geralmente é prescrito de 6 em 6 horas. Então, o que a gente faz? Bom, primeiro, verifica a hidratação. Segundo, se falta muito tempo ainda, a gente pode, por exemplo, pôr a criança na banheira e deixa ela brincando ali. Ela vai aos pouquinhos baixando essa temperatura ou vai evitar que ela suba até o momento de você dar o novo antitérmico, né? Alguns antitérmicos, por exemplo, o paracetamol, permite o uso de 4 em 4 horas. Então, às vezes você pode uma ou outra dose ao longo do dia fazer mais frequente, nunca passando de 5, no máximo 6 doses ao longo do dia. A alternância de antitérmicos, aquilo assim, a febre está alta, então você faz agora, por exemplo, o paracetamol, em seguida, daqui a 4 horas, a dipirona, 3 horas, sei lá, o ibuprofeno. Isso está muito errado. Não é recomendado pela Sociedade de Pediatria, porque essa alternância aumenta o risco de efeitos colaterais desses medicamentos e também aumenta o risco de intoxicações. Então, quando você precisa usar o antitérmico em períodos menores, você tem que observar algumas coisas. Procure ver o que está acontecendo. Está hidratado, lembra? Ó, eu falo bastante sobre hidratação. Está hidratado? Será que esse antitérmico que eu estou usando, dá para usar ele de 4 em 4 horas? Isso você vai conversar com o teu pediatra. E veja se por acaso também não é uma temperatura tolerável. Pode ser que esteja em torno dos 37,8 e a criança esteja bem. Então, tome muito cuidado nessa alternância de antitérmicos. Essa é uma outra pergunta que vem bastante, que é o antibiótico. Então, assim, antibiótico não melhora a febre. O antibiótico melhora a infecção bacteriana, que é, na criança pequena, em torno de 10% das vezes. Ele vai melhorar a infecção e daí a febre vai baixar. Se você observar, você começa a dar o antibiótico e a febre só vai baixar depois de 3 dias. Quando ela baixa antes de 48 horas, é porque talvez você nem precisasse desse antibiótico. Então, antibiótico não trata a febre, ele trata a infecção. Melhorando a infecção, ele vai acabar com a febre. Lembra que 90% das infecções, 80%, 90% das infecções na criança pequena são por vírus. Vírus não responde a antibiótico. Muitas vezes a gente entra com antibiótico e a febre melhora porque ia melhorar. E algumas vezes a gente até faz o antibiótico e essa criança tem uma infecção viral e ela faz o exantema, ela faz aquelas pintas no corpo, que são muito características de infecção viral. E a gente acaba achando que é uma alergia ao antibiótico e muitas vezes não é. Tem muita alergia a antibiótico diagnosticada por causa dessa situação e que foi uma virose que desencadeou um exantema. E a convulsão febril? Convulsão febril pode acontecer na febre quando essa criança tem a predisposição. Geralmente, na família existe a história. Ela acontece mais ou menos entre 6 meses e 6 anos. É uma faixa bem longa. E ela não tem muito a ver com a intensidade da febre. Tem mais a ver com a predisposição que essa criança tem para ter essa convulsão. Costuma dar uma vez na vida só. E dura pouquinho tempo. Ela dura alguns minutos. Para a mãe, é uma eternidade quando o filho está convulsionando, mesmo que aquilo dure 1 minuto, parece que não vai acabar nunca. Então, se há história de convulsão febril na sua família, aí o cuidado com a febre tem que ser um pouco mais intenso. Se não, é uma conduta normal. Se não há história, é muito pouco provável que teu filho vai ter uma convulsão febril. Outra coisa que causa daí nas mães, além da angústia, um pouco de indignação, é quando o pediatra fala que não é nada. Quando ele fala que não é nada, muitas vezes o que ele está querendo dizer é não é nada grave. Então, entenda desse jeito que você vai ficar um pouco mais calma. Seu filho está com febre, motivou você a ir a uma consulta, quer dizer que alguma coisa está acontecendo. Mas provavelmente após a avaliação do pediatra, ele constatou que não é nada muito grave, que precise de uma intervenção muito mais dramática, internar, fazer antibiótico, nada disso. Outra coisa interessante, e a gente vê isso com muita frequência, como uma queixa frequente durante a febre, que é assim, e ele não está comendo nada. E não vai comer. Mesmo a gente, quando está doente, fica sem apetite. A criança também.
Então, a conduta durante a febre é caprichar na ingestão de líquidos. Tá? Alimento vai ficar para depois. Nesse momento pode ser que teu filho não coma muito, mas ele vai manter a sua ingestão no mínimo através de um líquido, eventualmente até do próprio leite, e depois que tudo passar, o apetite vem dobrado, não se preocupe. Bom, e daí há aquela pergunta, tá, mas então quando que eu vou no médico? Quando que eu vou no hospital? Eu costumo dizer para as mães o seguinte, quando teu instinto materno mandar, essa é a primeira questão. Então, se você está angustiada em casa e teu filho está com febre e você não está sabendo lidar, fale com o seu pediatra, vá até o pronto atendimento, tente uma consulta com ele, porque mesmo que ele fique de cara amarrada, ache ruim que você foi lá porque a febre começou faz pouco tempo, você vai ficar tranquila. Então pode ir, o pediatra está acostumado com isso. Outra coisa, quando a temperatura é muito alta, de difícil controle, dura mais que 24 horas. Esse é um dado bastante importante. Ou quando é aquela temperatura que você consegue levar bem em casa, dá antitérmico, melhora, daqui a pouco volta e passa de 72 horas. E também quando a criança apresenta o que a gente chama de comprometimento do estado geral. Apresenta sintomas que são preocupantes, né? Então, aquela criança que está com febre e está com sono além do normal, está com uma cor de pele muito pálida, ela pode estar com sintomas associados do tipo vômito, dor de cabeça muito intensa, rigidez e nuca, diarreia, isso prejudica a hidratação, essa febre vai ter um controle mais difícil. Apareceram manchas no corpo, isso é importante ter um diagnóstico também. Então, é importante avaliar a criança sempre como um todo, não só como aquele valor que aparece no seu termômetro. Bom, em resumo, a febre é uma reação do corpo a uma agressão e ela geralmente se resolve sozinha. O antitérmico ele não cura, ele vai ser um remédio sintomático, ele vai aliviar sintomas. Outra coisa importante, a hidratação. A hidratação é fundamental para que essa febre baixe. A criança piora muito do estado geral se ela não receber líquido. Então mantenha seu filho sempre bem hidratado. Lembra que eu falei? Urina clara e abundante. Nunca alterne antitérmicos. Escolha um antitérmico que você percebe que é o melhor para o teu filho e fique com ele. Alternar antitérmico vai aumentar o risco de ter efeitos colaterais. Por último, fique atenta ao estado geral do seu filho. E confie no sexto sentido de mãe. Se alguma coisa que você perceber não está legal, vá para o seu pediatra. Certo? Espero que você tenha gostado dessa orientação e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!